esse medo de perder o outro quando a gente está em um relacionamento. Por que isso acontece? O que isso gera? Isso gera angústia, né? E você se sente insegura quando você tem tanto medo de perder o outro. E isso pode refletir na relação, isso pode acabar sufocando o relacionamento, sufocando a pessoa que está com você. Então, vamos entender por que isso acontece, de onde isso vem. A gente precisa ir lá nas nossas raízes. Sempre eu falo pra vocês, né, que as coisas não são superficiais, gente. Às vezes a gente acha que, como que eu venço medo de perder? E eu vou falar assim pra vocês, uma frase de efeito e plim, perdeu. Não é assim, a gente precisa sempre se aprofundar mais pra conseguir realmente quebrar nossos padrões, entender por que a gente age como age. Então, vamos lá. Quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, a gente tá se formando. E o que acontece? A gente não tem muita noção ainda sobre quem somos nós e o que é o outro. E o que nos ajuda a ter essa dimensão sobre eu, o outro, o mundo todo lá fora é o ego. Então o nosso ego ele é importante, ele que vai fazendo um processo de identificação e vai fazendo a gente se entender no meio em que a gente vive. Então às vezes quando as pessoas estão buscando um processo de autoconhecimento, né, e começam a falar assim, eu detesto meu ego, eu não quero mais agir com ego, a posse vem do ego, então eu não quero mais meu ego. Não tem como, você tem que ter ego para você conseguir sobreviver, para você conseguir fazer suas coisas. O ego é normal, tá certo? É normal, não é essencial, não existe um ser humano sem ego. Só que daí, o que vai acontecendo? Conforme você vai crescendo, você vai se identificando com as coisas para formar a sua visão sobre você. Então, por exemplo, o seu nome, o nome que você tem hoje, foi algo que te deram e você se identificou. Então, a sua vida, a sua existência, o seu ser, independe do seu nome. Você entende? Seu nome podia ser Amanda, Joana. Seus pais já falaram pra vocês os nomes que eles pensavam em dar pra você sem ser o seu nome atual? Meus pais pensavam em me dar o nome de Amanda. Se não fosse Fernanda, seria Amanda. E o que acontece? Eu estaria aqui, eu seria a pessoa que eu sou, mas eu me chamaria Amanda. Mas eu respondo por Fernanda. Por quê? Porque o meu ego foi ensinado a se identificar com esse nome. E eu respondo por esse nome. Quem eu sou? Fernanda Cavalari Teixeira. Isso é o nome que me foi dado, entende? Me foi dado. Então eu me identifico com as coisas conforme a gente vai vivendo, a gente vai se identificando com o nome, a gente vai se identificando com os pais. Como que é o nome da sua mãe, como que é o nome do seu pai, tudo você vai aprendendo, entende? Você se identifica com os objetos, então essa é a minha casa. Aí quando você vai tendo um amiguinho e você tem um brinquedo novo, olha, essa daqui é a minha nova boneca. Essa é a minha boneca, gente, minha pedrinha, meu quarto. Eu amo pedras. Enfim, isso também é algo do meu ego, né? Meu ego se identifica com pedras, ele gosta, acredita e a vida é assim, a gente vai se identificando com as coisas. Mas aí, o que acontece em um determinado período da nossa vida, né? Não período, é automático que isso acontece. O nosso ego, ele começa a confundir o ter com ser e com fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que faz, muitas vezes as pessoas se confundem o ser delas, a existência delas com o que elas fazem. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de um médico, essa pessoa é médica e aí ela age na vida, né? Tem os pacientes, atende, etc. E aí, quando às vezes está com os amigos, pode ser que tenha gente que brinca e fala, né? Doutor. Ou até um paciente encontra o médico na rua enquanto ele tá curtindo com a família de férias ou numa festa, né? Às vezes você tem uma amiga dentista e vocês estão loucona lá na festa curtindo horrores e aí o que acontece? Chega uma paciente dela e fala, doutora, lá ela não tá como doutora, ela não tá no papel de doutora, mas ela se identifica com isso, com esse papel de doutora, entende? Então na vida a gente vai se identificando com as coisas que a gente faz e também que a gente tem. Então, essa é a minha casa, gente, esse daqui é o meu escritório, esse é o meu quadro, minha planta. E aí a gente vai falando, isso é meu, olha, esses são meus acessórios, da Le Cavalari Semijoias, se vocês quiserem igual, vai lá na Le Cavalari Semijoias, tá bom? Mas enfim, a gente vai se identificando com as coisas, inclusive com a pessoa que tá com a gente, inclusive com a pessoa que a gente começa a se relacionar. E quanto mais vínculo a gente tem com algo, mais a gente enxerga isso como meu. O nosso ego vai enxergando o outro como uma propriedade e, além de uma propriedade, como um meio para o meu fim. Às vezes o nosso ego ele coloca o outro como herói, como vilão ou como meio para o nosso fim. Então, por exemplo, quando você pensa na menina que vive dando like nas fotos do seu namorado, ela é o que? Ela é uma vilã. Por quê? Por que ela é uma vilã? Da forma como você enxerga ela? Porque ela tá querendo
tirar de você o meio do seu fim. O que é o meio do seu fim? O seu namorado. Qual que é o seu fim? Ser feliz, ser amada. Eu preciso dele para ser feliz, para ser amada. Então eu me identifico com ele para esses fins que eu tenho na vida. Por que você namora quem você namora? Você quer se sentir amada, você quer construir uma família, você quer ter uma parceria. E aí tudo isso vai influenciando na forma como você lida com essa relação. Porque o que acontece? Se o seu namorado, ele é o único meio para o seu fim de ser amada, o que acontece? Você não pode perder ele. Você entra em desespero se surge a mínima possibilidade de você perder ele. Por quê? O que é o medo, gente? Como que surge o medo? O medo surge diante de um perigo, diante de uma ameaça. Então vamos lá. Ai, quanta gente linda. Quando vocês sentem medo de perder o outro, vocês estão pensando no quê? Eu moro sozinha, moro com o Gabriel, mas ele tá lá na Game House essa semana. Voltou os treinos dele. O que acontece? Você pensa o quê? Ele vai sair sozinho, ele vai sair com os amigos. E aí o que acontece? Você identifica que isso é um perigo. Ramalho, parceria, isso não existe mais. A geração nova não sabe trocar nenhuma tomada. Claro que existe. Eu sou a nova geração e eu tenho um relacionamento com parceria. Tem pessoas que não querem? Tem pessoas que não querem. Mas tem pessoas que querem. Aposto que tem um monte de mulher aqui nessa live que quer ter um relacionamento com parceria. Ficar desesperada, sem rumo, medo de ficar sozinha, de me sentir abandonada. Tá vendo? Não vou ver meu namorado no final de semana. Já aconteceu comigo também. No começo do meu relacionamento, quando o Gabriel começou a jogar, muitas vezes de sábado e domingo ele tinha campeonato. E o que acontece? Durante a semana eu tinha minhas coisas pra fazer, mas de final de semana era sempre o meu momento de ficar com ele. E aí quando ele tinha campeonato de sábado, ele tinha que ficar lá na Game House, eu ficava na minha casa sozinha. Aí eu já começava a entrar em ansiedade, né? E o que eu começava a fazer? Eu começava a comer. Por quê? Porque eu não ia ver ele no final de semana. E como assim eu vou ficar sozinha? E esse medo de perder o outro vem disso. Eu não posso ficar sozinha. Por quê? Ficar sozinha é ruim, é um pesadelo. A gente acredita que a pessoa que tá sozinha é triste. Já viram alguém comendo assim num restaurante sozinho? Nossa, coitada, será que tomou bolo? Será que não? Gente, eu me sentia mal, por exemplo, quando eu trabalhava no escritório e ninguém podia ir almoçar comigo. Talvez a menina ia almoçar com o namorado e o outro ia pra casa e eu ia comer sozinha no restaurante. Eu me sentia tão mal quando eu ia comer sozinha que eu achava que as pessoas estavam me olhando. O que é isso? É o ego colocando a gente no centro, como centro do mundo. Todo mundo tá focando em mim, todo mundo tá me olhando. Só que isso é uma interpretação que a gente tá fazendo disso. Porque hoje eu amo ficar sozinha, eu amo a minha companhia. Eu moro sozinha hoje, moro com o Gabriel, mas essa semana que ele tá na Game House, eu tô todos os dias sozinha. E eu amo. E é muito gostoso a gente amar a nossa própria companhia. Eu falo muito sobre isso na aula 2 da Metamorfose, na aula de amor próprio. O amor próprio é o meio, é o caminho para você começar a perder esse medo de ficar sozinha, para você começar a apreciar mais a sua companhia. Para quem tem esse medo de ficar sozinha, eu recomendo que faça a Metamorfose, tá bom? É muito bom mesmo a aula de amor próprio para essa questão de vencer esse medo de ficar só. Então vamos lá, vamos continuar. E aí o que acontece? A pessoa que tem esse medo de perder o outro começa a identificar perigo em todas as situações. Porque como o outro é o único meio pro fim dela de ser feliz, pro objetivo dela de ser feliz, o que ela começa a fazer? Tudo ela vê perigo. Então se ele vai sair com os amigos, não pode. Que? Você vai sair com os amigos sem mim? Não, mas eu vou junto. Aí se sai com os amigos, o que ela quer? Que mande foto o tempo inteiro, que mande mensagem o tempo inteiro. De uma hora você me manda uma mensagem, você me liga. E a pessoa quer sempre estar o quê? Controlando, supervisionando. Por quê? Porque imagina, ela tá sob perigo, né? Então ela tá lá, ansiosa. E aí o que começa a acontecer, gente? Começa a sufocar. Aí a relação começa a ficar pesada. Olha só, Clarice. A Paty, aluna Metamorfose, maravilhosa. Clarice também, aluna Metamorfose, maravilhosas. Eu lembro de vocês. A Paty foi de uma das primeiras turmas. Enfim, vamos lá. Vamos continuar. E aí,
você começa a ficar nesse estado de alerta e começa a sufocar o seu relacionamento, porque o outro não pode nada. Então, por exemplo, se ele segue uma menina no Instagram, você já tá lá vendo, você sabe o que acontece, você tem de cor, né? Outro dia me mandaram assim, ai, que eu não sei o que, quando meu namorado começa a seguir alguém, eu fico agoniada, eu fico muito mal, eu tenho medo de perder ele. E aí eu falei assim, nossa, mas como que vocês têm de cor todo mundo que o namorado segue, né? Como que vocês, nossa, que doideira isso, ter de cor todo mundo que o namorado segue. Aí elas me falaram que elas decoram um número das pessoas que ele tá seguindo. E aí quando o número muda, elas vão averiguar quem tá lá de novo. Eu falei, meu Deus, que sufocante viver assim. Que deprimente viver assim, gente. Vocês imaginam? Ficar supervisionando o númerozinho de seguidor e quando entra alguém você tem que ir lá checar e ver todo mundo pra ver quem é o que tá novo. E aí quando você acha, aí você vai no Instagram da menina e fica... Olha quanto tempo de vida vocês perdem fazendo isso. Olha quanta energia vocês depositam fazendo isso. E faz mal pra você. Aí quando acha a menina, quem é? De onde você conhece? Que eu não sei o que. Assim, se você namora uma pessoa e a pessoa vive seguindo um monte de menina que posta foto pelada, que isso, que aquilo, aí não tem por que continuar com essa pessoa realmente, né? Você não tem que nem ter medo de perder, você tem que querer que a pessoa vaze mesmo da sua vida, porque a pessoa, né, não tem o mínimo respeito por você. Agora, por exemplo, eu já participei de cursos, né? Eu já fiz, por exemplo, um workshop presencial de terapia holística e tinha homens lá no curso que gostavam desse assunto também, que interagiram comigo e lá eles perguntavam, o que você faz? E eu falava, eu trabalho com Instagram, e aí pedem meu Instagram, eu dei meu Instagram e eles me seguiram, eu segui de volta. Mas isso quer dizer que eu quero ter algo com eles? Não tinha nada a ver comigo, nada a ver, eu tenho um relacionamento com o Gabriel. Agora, você acha que eu vou virar pra ele e falar assim, vou te passar meu Instagram, você pode me seguir, mas eu não vou te seguir de volta porque o meu namorado vai ficar bravo, ele vai ficar com ciúmes, meu namorado é surtado, então eu não posso. Claro que eu posso, eu sou livre, entendeu? Então, quando a gente conhece alguma pessoa assim, gente do céu, os cachorros são surtados aqui na rua, não é nem no meu prédio, é na rua, vocês acreditam? Direto eu tô gravando, eu tenho que parar a gravação porque os cachorros começam a surtar. Su, vê como o meu momento, né? Na metamorfose eu ensino isso. Arrasou. Pra mim, assim, é meu momento. Ninguém estraga o meu momento, gente. Cafezinho também é meu momento. Enfim. Então, o que acontece? Se você ficar muito em cima do outro, não pode seguir essa menina. Se entrou uma mulher no trabalho. Entrou uma mulher nova lá no trabalho, ela seguiu todo mundo da área, eles são da mesma equipe. Olha, eu não posso te seguir porque a minha namorada vai surtar. Você imagina que inferno você tem que viver assim? Pisando em ovos porque senão o outro surta? Não é legal, gente. Não é bom. Então, o que a gente sempre tem que ter em mente? Que relacionamento tem um pilar básico. Qual que é um dos pilares básicos do relacionamento? A liberdade. A liberdade para o outro ser quem ele é, fazer o que ele gosta de fazer. Então, por exemplo, eu, Fernanda, eu me exponho bastante nas redes sociais, eu posto bastante foto minha, posto meus treinos de academia, vou pra academia, treino de top, eu gosto dessas coisas, eu gosto de ser livre assim, entende? Livre, independente. Já aconteceu de eu viajar com amigas minhas que eu conheci no Instagram, e se o Gabriel chegasse e falasse assim, olha, para com isso daí, não pode treinar de top, não, você tem que treinar de camisetão e calça larga. Olha, não, você não pode ficar se expondo assim no Instagram porque tenho muitos ciúmes. Eu ia estar deixando de ser eu, vocês entendem? Eu ia estar deixando de ser a Fernanda que eu sou e fazer as coisas que eu gosto de fazer. Aí todas as minhas amigas vão viajar, né? Pra quem segue lá no Saudável também as amigas. As amigas marcaram uma viagem, somos em 6. Aí eu não posso ir por quê? Porque o Gabriel tem ciúmes. Por exemplo, a gente foi pra Juqueí juntas. Eu fui, o Gabriel não foi. Por quê? Porque ele confia em mim. E eu gosto de estar com o Gabriel por isso. Porque se eu tenho liberdade de ser quem eu sou, é leve, entende? Agora, o relacionamento começa a ficar desgastante quando se torna uma prisão. Quando você tem que fazer as coisas com cuidado para o outro não surtar, entendeu? Quando você tem que deixar de ser quem você é para o outro ficar feliz com você. Não é pra ser assim. Esse é o primeiro pilar do relacionamento, gente. A liberdade. É muito importante que haja liberdade. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem dependência emocional. A gente falou sobre dependência emocional na live de ontem,
Tá salva, tá bom? A live de ontem, pra quem quiser depois ouvir sobre dependência emocional, dá uma olhadinha lá, tá bom? Mas enfim, a pessoa tem dependência emocional e aí o que ela vai fazendo? Ela vê tanto o outro como meio pro fim dela, que ela se fecha pra vida. Então ela se fecha pras amizades, ela se afasta das amizades, os projetos de vida dela estão indo numa velocidade muito lenta, né? O desenvolvimento profissional dela, intelectual, emocional, por quê? Porque ela tá o tempo inteiro assim, o que ele tá fazendo? Ai meu Deus do céu, ele tá online? Ah, ele demorou pra me responder? Olha que inferno viver assim, gente, ninguém merece. Precisa o quê? Cuidar de si, buscar a própria evolução, buscar o próprio caminho, a própria jornada. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Solitude, Clarice, isso mesmo. Ai, que bom que não interfere no áudio os cachorros. Mas enfim, vamos lá. Então, precisa fazer o quê para driblar esse medo de perder o outro? Entender que ter é uma ilusão. Tudo que a gente tem é uma ilusão. Lembra que eu estava falando no começo da live que o nosso ego ele confunde o ser com ter, com fazer? Então, o que realmente existe é o nosso ser, é a nossa vida, é o que a gente é. E tudo que a gente faz vai construindo coisas na Terra, vai construindo a nossa vida, a gente vai plantando e a gente vai colhendo. E tudo que a gente tem, uma hora pode passar, entende? É legal a gente ter coisas que nos fazem evoluir. Então, por exemplo, ter o meu apartamento é uma coisa, era um sonho meu muito grande, mas isso, eu tendo a consciência que eu tenho hoje, eu sei que isso é algo ligado ao ego, né? O ego que quer ter, o ego que quer construir, né? A gente tá no mundo material, então tá tudo bem a gente se conectar a coisas que a gente se identifica. Ah, eu quero ter minhas pedras, eu quero fazer viagens, etc. Tá tudo bem, você vai ter sua vida material porque você é um ser material. Mas é muito importante que você não seja extremamente apegado à matéria, entende? Porque além de ser um ser material e da gente ter que buscar fazer e ter, nós somos. Vocês são um ser, entende? Isso vai além da matéria, de toda e qualquer matéria. Porque o ser, ele é energia. E isso é o que se perpetua. Porque o que acontece? As coisas que a gente tem, elas passam. Então pode ser que hoje você tenha um carro e esse carro daqui 2, 5 anos, você não vai mais ter esse carro. O celular que você tinha 3 anos atrás, quando você ganhou, quando você comprou, você ficou super feliz, você tem o mesmo hoje? Não. É claro que quando a gente vai falando de objetos, o envolvimento é menor porque não tem o emocional, né? Quando a gente tá falando de uma relação amorosa, tem a conexão emocional, então é muito mais difícil a gente fazer essa separação. Mas de certa forma, o que acontece? Tudo que a gente tem, uma hora passa, uma hora acabou. Então hoje você pode morar em uma casa e daqui 10 anos, 15 anos você vai morar em outra casa. Essas coisas vão passando. As pessoas na nossa vida passam também. Agora, tem pessoas que ficam? Sim, tem pessoas que ficam, mas são poucas. Nem todo mundo vem pra ficar, entende? E quando que vale a pena alguém ficar na nossa vida? Quando fizer sentido. Enquanto fizer sentido, vale essa pessoa ficar na sua vida. Então vamos, pra gente sair um pouco desse campo amoroso, pra vocês conseguirem expandir um pouquinho as ideias, pensa nas amizades. Pode ser que vocês mantiveram uma amizade por muitos anos, mas chegou uma hora que não batia mais, as ideias não encaixavam mais, a pessoa estava em uma vibração, você em outra, e não fazia mais sentido alimentar essa amizade, entende? E não é que você deseja o mal da pessoa, não é que você quer a pessoa mal, é simplesmente não faz mais sentido e vocês acabaram se afastando. Só que o que acontece? A mesma coisa num relacionamento. Vocês têm ali aquele compromisso, né? Com a amizade você apenas se afasta. Agora, com o relacionamento, vocês se afastam, mas tem que ter aquela palavra final. Vamos terminar, acabou aqui, né? Mas isso pode acontecer. Isso é uma possibilidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho um relacionamento com o Gabriel. Eu garanto pra vocês que esse relacionamento vai durar por toda a minha vida? Não.
Eu não garanto. Eu não sei se vai durar por toda a minha vida, porque pode ser que em algum momento pare de fazer sentido pra mim. Por exemplo, pode ser que ele receba uma proposta de jogar lá em outro país. Ele vai ser jogador lá em outro país. E eu não quero sair do Brasil. E eu fico aqui, a gente tenta levar um relacionamento à distância, a gente acaba se afastando e para de fazer sentido. Ou então eu vou morar lá com ele, não gosto de morar lá, fico infeliz lá e volto. Pode ser que isso aconteça. Pode ser. O que eu acho? Que a gente deve sempre lutar para manter uma relação. Se a pessoa está somando na nossa vida, vamos se adaptar, porque as demandas da vida de um e do outro vão sempre mudando, né? Eu e o Gabriel, no começo do relacionamento, há 7 anos atrás, a gente tinha outra estrutura, né? Eu era estudante ainda, né? Eu estava na faculdade, trabalhava na Claro, no supermercado, ele fazia estágio, faculdade. Hoje é outra rotina, outra realidade, então... Por que nosso relacionamento se manteve? Porque a gente foi se adaptando às demandas de cada um, eu fui compreendendo ele e ele foi me compreendendo e a gente respeitou a liberdade de cada um, entende? Isso é muito importante, respeitar a liberdade. Por exemplo, falei pra vocês da minha viagem com as minhas amigas, que é algo que eu queria muito fazer e eu fiz com elas e ele não foi, ele respeitou a minha liberdade. E às vezes ele tem campeonato internacional e não é o momento de eu ir. Eu não posso ir, eu tô com vocês, eu tô com os meus cursos, com meus atendimentos e não dá pra eu ir nessa época que ele tá indo. E aí, eu vou falar, não, você não vai? E aí ele quer estender uns dias a mais pra ficar com os meninos, conhecer, por exemplo, teve uma vez que eles foram pro Canadá e ele estendeu por uns 5 dias pra ficar esquiando, que ele gosta de esquiar. Eu falo, não, se é meu namorado, você volta. Não vou fazer isso, você entendeu? Porque senão, eu falo assim, nossa, eu tô aqui, eu vim aqui a trabalho e aí o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar pra casa antes, porque senão ela se sente mal e eu não posso ser livre, não posso seguir minha vida, entendeu? Então é muito importante que vocês tenham em mente isso, que pode ser que em um momento deixe de fazer sentido e acabe, pode ser. Mas também pode ser que vocês vão adaptando a mudança de cada um, né, as demandas de cada um, e a relação dure por muitos e muitos anos. Só que isso vai depender muito do modo como você está se comportando com essa pessoa e com a sua vida. Porque o que acontece? Se eu fosse uma pessoa dependente emocional, se eu não fosse uma mulher que tem a minha vida bem estruturada, que tenho minha profissão, que tenho minhas amigas, que tenho minha família, que tenho meus sonhos, meus projetos, quando ele fosse viajar, fosse para um campeonato ou quando ele estivesse em game house, o que ia acontecer comigo? Eu ia ficar desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Estão entendendo? Sobre a pergunta da Andrade Dai, mas não é ruim dar liberdade demais? Tudo tem limite, né, amor? Tudo tem limite. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no YouTube, tá bom? De amor vezes liberdade. Até onde vai a liberdade no relacionamento? Vale a pena você me seguir lá no canal, o canal Fê Cavalari. Tem um vídeo bem sobre esse assunto, tá certo? Mas em relação a esse medo de perder, qual que é o meio mais eficiente de você vencer esse medo de perder? Você tendo a você como prioridade, você estando bem conectada com você e com todas as áreas da sua vida. Porque o que acontece? Se você tá com muita energia no seu relacionamento, se você deposita muito na sua relação, se isso acaba, você fica desestruturada. E tudo que você faz o dia todo é pensar nesse relacionamento. É isso que eu vou trabalhar com vocês também lá na Jornada da Mulher que Voa. Para vocês serem mulheres que voam, para vocês passarem por todos os níveis de uma mulher que voa e não fica com esse medo absurdo de perder o outro. E não fica desestruturada quando o namorado sai com os amigos. E não fica perdendo tempo ali vendo os seguidores do namorado, entendeu? Do marido, que seja. Gente, mulher que voa não vai usar o tempo contra si mesma. O tempo para se agoniar, você fica lá checando o que ele tá curtindo, o que ele tá fazendo. Você tá usando o seu tempo para se agoniar e não para evoluir como pessoa. Você tá aqui nessa live, muito bem por estar aqui nessa live, mas continua. Já se inscreveu na Jornada da Mulher que Voa? O link tá lá na minha bio. Quem aqui já se inscreveu? Não deixem de se inscrever, que vai começar semana que vem. Segunda-feira começa a Jornada da Mulher que Voa. Serão 3 aulões. E, gente, dia 8 de março, hein, que começa. Dia das Mulheres. É presente de Dia das Mulheres pra vocês.
Vamos lá? Já estão inscritas? A Raíssa tá inscrita. A Ju tá inscrita, a Sabrina tá inscrita, Mônica tá inscrita, Raíssa. Gente, maravilhosas, adorei. Todo mundo inscrito. E você que não se inscreveu, não deixa de se inscrever, hein? Fê, quando o namorado pede pra você largar tudo e ficar com ele, quando vale a pena? Nunca. Largar tudo? Nunca vale a pena. Fala assim, não. Se você quiser entrar na minha vida, você entra na minha vida e eu entro na sua. Mas agora deixar toda a minha vida pra trás e fazer o que com você? Que largar tudo como assim, né? Ok, pode até ser que, sei lá, ele tem uma proposta de trabalho em uma outra região. Então, pode ser que você vá avaliar ir para esse lugar com ele, só que você precisa ter a sua vida também, né? Então, o que você vai fazer da sua vida lá? Entende? Como que você vai colocar a sua atividade em prática? Como que você vai continuar com a sua área intelectual? Porque, por exemplo, se o Gabriel tiver uma proposta de trabalho em outro estado e falar, amor, vamos comigo? Eu vou avaliar. Pra mim é algo até palpável. Por quê? Porque eu trabalho com a internet. Só que se eu fosse largar o meu trabalho, que eu amo, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Então você precisa ter a sua vida aí bem balanceada. Porque daí você larga tudo pra ficar com ele. Aí dá um mês ele fala assim, ai, enjoei, tchau. E aí? O que vai ser? Entendeu? Então nunca abandone toda a sua vida, todas as suas amizades, os seus propósitos pra ficar com um cara, entendeu? É claro que você pode alinhar isso com ele, né, e se reestruturar pra ir com ele pra algum lugar, pode ser, mas não abandonar tudo, entendeu? A jornada da mulher que voa é grátis, sim. Samela, acho que é Samela seu nome, né? Adorei. Gente, às vezes eu quero falar com vocês, mas eu não sei pronunciar o nome que tá no... Por exemplo, tá escrito The Sírio. Sírio, que bom que você é fã do meu conteúdo. Agora não sei se seu nome é Sírio. A Sá já tá inscrita, muito bem. Eu tô vendo, assim, ó, se você for uma aluna Metamorfose e se for participar da Jornada da Mulher que Voa, muito bom, porque lá vai ter conteúdos que não teve na Metamorfose, né? Então, por exemplo, ensinar você a interpretar os sinais que os caras dão, etc. Isso a gente não trabalhou lá na Metamorfose. Mas também já vai ser um conhecimento ali para você avaliar a minha didática, porque lá tá tudo estruturado em tópicos. Vocês vão me avaliar lá na Jornada da Mulher que Voa como professora, porque serão aulas longas, aulas de 1 hora mais ou menos, a última até passa de 1 hora, e aí vocês vão poder avaliar, nossa, será que eu quero ela como a minha professora, como a minha mentora nessa minha jornada de ser uma mulher que voa, uma mulher que se garante e que não fica com tanto medo de perder o outro, porque eu também entendo que o quê? Que o outro não é um objeto. O outro não é algo que eu possuo. O outro passa pela minha vida. Então, hoje, o Gabriel está na minha vida. Ok, ele está na minha vida. Eu tenho ele? Não. Ele é meu namorado? É meu namorado. Mas até o pronome meu, né, ele é algo que o nosso ego identifica. Tudo que tem o eu ali, eu, meu, seu, nosso, entende? É tudo que a gente pega daquela visão de que vai confundindo o ter com o ser. Então, ok, o Gabriel faz parte da minha vida, faz parte da minha trajetória, mas eu não tenho ele, eu não possuo, ele é livre. E eu só quero que ele esteja comigo enquanto ele faça questão de estar comigo. E isso é uma coisa que vocês precisam também trabalhar para vencer esse medo de perder o outro, entende? Então, se a pessoa não vê sentido em estar do seu lado, se a pessoa não faz mais questão de estar na sua vida, voa, entendeu? Vai, amor, vai ser feliz. Não queira prender uma pessoa que já foi embora. Se você ficar se amarrando e tentando pegar uma pessoa que tá querendo seguir em frente, você só vai sofrer e essa pessoa também. E às vezes eu vejo pessoas se colocando como vítima pro outro ficar. Então, por favor, não vai, não me abandona, eu não sei viver sem você, que eu não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, não tenta manter alguém com você por dó. Eu vejo muitas pessoas que colocam assim como vítima pro outro ter dó e não terminar. Gente, isso é triste. Imagina a pessoa ficar com você porque tem dó de você. Olha a posição que você se coloca. Você veio para essa terra para voar, para ter uma vida, para brilhar. E não para as pessoas terem dó de você. Não fica querendo que as pessoas tenham dó, não. Vai atrás
de ser uma mulher que voa, de ser uma pessoa independente, que tem seu sonho, sua vida, que não é uma escrava do ego, que vibra a poste o tempo inteiro, que enxerga o outro como um meio para a própria felicidade, porque não busca a felicidade em si. Cadê a sua conexão consigo? Tá entendendo que você precisa cada vez mais ir atrás de você, despertar o melhor que há em você, o equilíbrio nas áreas da sua vida? É claro que não vai estar sempre tudo 100% equilibrado, né? Por exemplo, quando eu tô com os cursos, com metamorfose, por exemplo, demanda mais energia de mim, acaba que eu saio menos, acaba que eu tenho um pouco menos de tempo de lazer. Então, quando a gente tá dando muito no trabalho, pode ser que alguma área da vida fique um pouquinho mais, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho o costume de ligar pro Gabriel à noite, quando dá umas 10 horas da noite e tal, a gente se liga. Quando eu tô em metamorfose, não é todo dia que eu consigo ligar pra ele, tá tudo bem. Entende? Agora, quando eu não tô, aí a gente volta. Quando ele não tá na Game House, ele fica aqui em casa comigo, a gente fica todos os dias juntos. Então, por exemplo, até semana passada, a gente foram 3 meses juntos, né? Foram uns 3 meses que a gente ficou juntos direto e ele aqui em casa. Aí voltaram os treinos e ele foi pra lá. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, de que, ok, enquanto eu estiver com o outro e isso estiver fazendo sentido pra nós dois, a gente fica juntos. Mas se uma hora parar de fazer sentido pra mim estar com essa pessoa, se os projetos desalinharam, ou pro outro, nós somos livres pra seguir em frente. Porque ninguém é objeto de ninguém. Você não é objeto do outro e o outro não é seu objeto, entende? E se você ficar com essa visão de que ele é meu, eu não posso perder, você vai viver agoniada e aí sim, provavelmente, você vai acabar perdendo a pessoa, porque você vai acabar sufocando, entendeu? Então, se você fica vibrando isso, você tá indo pelo caminho errado. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu até falei assim, Fê, mas e quando vier os pensamentos de, meu Deus do céu, e se ele me deixar? Aqui que você vai fazer? Você reverte o pensamento. O que você vai fazer? Você vai pensar assim, tá? E se ele encontrar uma outra pessoa? E se ele encontrar uma outra mulher que ele passe a achar mais interessante ou mais alinhada com os projetos dele? Ok, ele tem a liberdade de seguir com essa mulher e eu vou seguir com a minha vida, porque eu não preciso dele para ser feliz. Entenda que é diferente de você precisar de uma pessoa e você querer e gostar de estar com essa pessoa. Precisar de alguém é, de certa forma, tóxico, porque você não precisa de ninguém, você se basta. E se você tá com essa ideia de que você precisa do outro, você tá cega, Precisa trabalhar o seu autoconhecimento, o seu empoderamento como mulher, o seu amor próprio, urgente, porque você não precisa de ninguém. Quem precisa de alguém é criança, entendeu? Criancinha. Talvez você esteja agindo de forma totalmente imatura, como uma criança ainda, birrenta também. Entende? Então toma muito cuidado com a forma como você está lidando com isso, porque você é uma pessoa livre e o outro também. E se o Gabriel se interessar por uma mulher, eu vou ficar triste? Claro que eu vou ficar triste, porque eu quero estar com ele. Mas ele tem esse direito. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar me prendendo a ele e falar, não, por favor, não. Eu não vou ficar me arrastando por ninguém, não. É claro que eu vou tentar lutar pela nossa relação, né? Vou conversar com ele, vamos avaliar tudo, sim. Mas eu ficar me rastejando por alguém que não faz questão de estar comigo, não vou ficar. E você também não deve ficar. Preciso tatuar isso na testa, eu me basto. Mas é isso, gente. Entende? Então, quando vier esse medo de perder o outro, o que você vai fazer? De onde que tá vindo isso? Por que a sua energia tá tão voltada ao outro? O que você tá fazendo por você nesse momento? E aí, nesse momento, você volta a sua energia pra você. Entende? Isso é muito importante. Você sempre trabalhar a forma como você tá se sentindo com você. Você trabalhar o seu amor próprio, o seu autoconhecimento. Isso é muito importante, gente. Deixa eu ver os comentários de vocês. E se a pessoa já mentiu pra você? Então, aí você fez uma escolha, né? Você fez a escolha de perdoar uma mentira. E quando você escolhe, você precisa colaborar. Você precisa dar um voto de confiança. Mas a pessoa também precisa colaborar triplamente. Você colabora de uma forma, como que você vai colaborar? Não jogando na cara da pessoa que ela mentiu, porque daí vira um inferno. Se for pra você perdoar e ficar jogando na cara, melhor não perdoar, melhor seguir em frente, entendeu?
Mas a pessoa precisa ser muito mais transparente, porque se a pessoa vacilou, se a pessoa mentiu e a pessoa mostra pra você que se arrependeu, aí a pessoa tem que ter um plano aí de mudança. Não, eu vou mudar. E como que ela vai mudar? Como que vai ser mais transparente com você essa pessoa? É muito importante que a pessoa te passe mais confiança, muito mais do que passava antes. E se forem mentiras recorrentes, aí você sai fora, você quebra o ciclo, senão vai continuar assim. Deixa eu ver. Qual o valor do curso Metamorfose? R$ 647 ou até 12 vezes de R$ 63,04, tá bom? Essa é a próxima turma aqui. Deixa eu ver mais. Fê, antes de fazer seus cursos, você era insegura? Eu era. Tanto que na minha relação passada foi muito conturbada e eu aceitava, que nem eu falei pra vocês, se começar a mentira recorrente, você sai fora, porque eu já senti na pele o que é uma relação com mentiras e mentiras e mentiras, só que eu era tão insegura, eu colocava tanto ele num pedestal e eu lá no chão, que eu ficava no relacionamento, mesmo ele mentindo. Ele mentia de coisas assim que não eram traições, depois eu fui descobrir que ele me traiu. Mas era uma mentira que não tinha pra quê, sabe? Ele inventava história com detalhe. Gente, era loucura. E depois quando eu descobri, eu falei, mas como que ele conseguiu? Como ele teve a pachorra de inventar tudo isso? Realmente não era uma mentira tipo assim, olha, eu tô indo dormir e foi pro bar. Não era mentira assim. Ele inventava uma história de que ele saiu na rua e ele viu uma flor rosa e subiu em cima do muro e aí ele caiu e ralou o joelho. Ele inventava tudo. Era doido. E eu acreditava que nem uma pata. E aí, depois ele vinha chorando pra mim, e o que eu acreditava? Acreditava que ele ia mudar, só que às vezes eu ficava com o pé atrás, mas eu me sujeitava, por quê? Porque eu era insegura, eu achava que ele era o bambambam da parada, porque ele era todo bonitão, e eu não, entende? Porque eu não era, eu não tinha valor nenhum, então eu me sujeitava àquilo, eu aceitava migalha, porque eu não sabia o meu valor. E aí quando essa relação acabou, e depois eu fui descobrir ainda que ele tinha me traído, aí eu me senti um lixo, eu me senti uma merda, porque eu perdoei tanto esse ser humano, as mentiras que ele contava, e ainda ele foi capaz de me trair, e aí eu começava a me comparar com as meninas que ele tinha traído, e aí eu me sentia mal, eu me sentia inferior, eu me sentia horrível, e aí eu falei, não, chega, cansei disso, vou buscar meu desenvolvimento, eu não passo mais por isso eu não passo mais por isso, e desde que eu comecei a buscar meu autodesenvolvimento, há 7 anos atrás que eu comecei a buscar isso, eu comecei a ver diferença na minha vida. Conforme eu comecei a investir em mim, eu comecei a ver diferença na minha vida. Por isso que eu falo tanto pra vocês, invistam em vocês, invistam tempo, invistam dinheiro, invistam energia, suor, na sua jornada, na sua evolução. E é por isso também que eu tô sempre aqui com vocês, sempre fazendo vocês acordarem pra vida, porque eu já estive na pele de vocês, eu sei como é ruim sentir tudo isso, se sentir um lixo, se comparar, se sentir insegura e ficar aceitando migalha de quem não merece que você aceite nada. Então invistam em vocês, porque vocês merecem voar. E para isso também que eu fiz a jornada da mulher que voa, para vocês passarem por todos os níveis que eu passei para conseguir ser como eu sou hoje, uma mulher segura, uma mulher que tem seus próprios propósitos, que tem um relacionamento saudável, equilibrado, que se valoriza, que sabe valorizar o outro, sabe se relacionar com leveza. Então tudo isso, gente, vocês também podem conquistar, mas desde que vocês invistam em vocês e busquem cada vez mais conhecimento. Como vocês estão fazendo aqui hoje, no horário de almoço, assistindo live. Parabéns, muito bem, estão de parabéns, eu amei que vocês estão aqui comigo. Fê, a segurança no relacionamento atual pode vir também por causa do relacionamento abusivo no passado? Claro. Eu explico lá na Metamorfose que quando a gente tem uma bagagem emocional, isso gera gatilhos pra gente. E aí, às vezes você tá se relacionando com essa nova pessoa, pode surgir algum gatilho desse seu passado e aí você começa a ter as mesmas reações emocionais que você teve quando você teve uma primeira frustração. Aí lá na Metamorfose eu ensino vocês a lidar com isso, com a técnica e tudo, tá bom? Eu vou salvar sim, gente. Vou salvar sim. Também amo vocês, Samile. A Clarice lavando a louça, assistindo.
Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado da live, que vocês passem a focar mais energia em vocês e que vocês entendam que pode ser que a pessoa realmente vá embora, mas faça o quê? Valer a pena a sua existência, a sua vida, porque quanto mais você investe em si, você se torna uma mulher que voa, mais as pessoas vão querer estar com você. Quanto mais você sufocar, mais as pessoas vão querer se afastar. Ah, Fê, mas e se eu for uma mulher bem equilibrada, segura de mim, que se garante, que voa, e a pessoa não quiser ficar comigo? Aí você também não vai fazer questão, entende? Porque você já tá tão bem com você, consigo mesma, que você não precisa ficar correndo atrás de ninguém, se rastejando por ninguém. E quem quiser ficar com você, estiver em sintonia com você, que sorte dessa pessoa em ter você tão preciosa, tão maravilhosa na vida, tá certo? Beijo, meus amores! Um ótimo dia pra vocês!